Olá, meus cumprimentos a todos, aqui estou eu para mais um vídeo e eu vou começar dizendo que eu fiz uma mudança de programação. Nós tínhamos combinado de fazer o estudo da Joana de Ângeles e realmente eu mantenho essa proposta, só que eu fiquei pensando o seguinte, é, nós estamos no mês de dezembro e olha que mês lindo para falar de Jesus. Então foram caindo assim nas minhas mãos vários textos, poesias que me inspiraram. Eu pensei assim, olha, não é nada acontece por acaso na vida da gente. Então, ao invés de começar já no mês de dezembro o estudo da Joana de Ângeles, eu mudei a programação e nós vamos tratar esse mês de dezembro sobre Jesus. E nós vamos começar com uma poesia do Casimiro Cunha. Começar falando um pouquinho sobre ele. Ele nasceu em Vassouras, no Rio de Janeiro, em 14 de abril de 1880. Ele sofreu um acidente aos 14 anos e se tornou cego de um dos olhos, de uma das vistas. 2 anos depois, ele perdeu a outra vista, ou seja, ele acabou ficando totalmente cego aos 16 anos. Ele desencarnou em 1914, com 34 anos, deixando vasta e preciosa obra literária poética. Veja, quando a gente pensa numa pessoa que fica cego, totalmente cego, num acidente e depois perde a visão novamente, perde a outra vista, ficando totalmente cego, a gente pode imaginar que vai ser uma pessoa amarga, né? Uma pessoa descrente de Deus. E, no entanto, o Casimiro Cunha deixa uma obra literária maravilhosa, falando de amor, de esperança, de fé, de crença inabalável na bondade de Jesus. Então eu vou ler para vocês o poema dele, que está no livro Gotas de Luz, que é esse livro aqui, uma psicografia do Chico Xavier, e que tem como título O Divino Convite. E diz assim: Vinde a mim, vós que sofreis, e a palavra do Senhor, tocando nações e leis, ressoa cheia de amor. Herdeiros tristes da cruz, que seguis de alma ferida, encontrareis em Jesus caminho, verdade e vida. Famintos de paz e alegria, que lutais no mundo incréu, achareis no eterno amigo o pão que desceu do céu. Almas sedentas de pouso, que à sombra chorais cativas, tereis no Mestre amoroso a fonte das águas vivas. Vinde, irmãos, a Jesus Cristo, o guia que nos conduz. Vosso caso está previsto em suas bênçãos de luz. Lindo, né? E ainda neste livro, Gotas de Luz, nós temos lá uma poesia que tem como título Culto Doméstico. E diz assim: Quando o culto do Evangelho brilha no centro do lar, a luta de cada dia começa a santificar. Onde a língua tresloucada dilacera e calunia, brotam flores luminosas de sacrossanta alegria. No lugar em que a mentira faz guerra de incompreensão, a verdade estabelece o império do amor cristão. Onde a ira ruge e morde, qual rude e invisível fera, surge o silêncio amoroso, que estende respeito e espera. A mente dos aprendizes bebe luz em pleno ar. Todos disputam contentes a glória de auxiliar. A bênção do culto aberto, na divina diretriz, conversa Jesus com todos e a casa vive feliz. Quem traz alegria consigo, combatendo a treva e o mal, encontra a porta sublime do reino celestial.
Isso aqui ele está falando do Evangelho do Lar, que eu acredito que nessas alturas do campeonato, eu já mencionei essa prática em vários vídeos meus, falando da importância do Evangelho no lar, que é aquele momento em que a família se reúne para orar. E esse texto não fala que o culto cristão no lar vai eliminar todos os nossos problemas, não. Os nossos problemas não se acabam, mas a prece nos aquece o coração. Aliás, tem uma musiquinha entre aspas, né, infantil, que diz justamente isso, que os nossos problemas não se acabam, mas a prece nos aquece o coração. E caminhando com Jesus, nós vamos aos poucos aprendendo a lidar com as problemáticas da vida de uma maneira mais firme, de uma maneira onde a coragem não se esvaece e a gente vai enfrentando as problemáticas de uma forma positiva, né? Bom, tá aí 2 poemas do Casimiro Cunha e uma pequena biografia de quem foi esse poeta que viveu no final do século XIX e início do século XX. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, dê um joinha, compartilhem e comentem. Não se esquecendo que esse mês a programação vai ser só sobre Jesus. Aí em janeiro nós vamos começar então a nossa proposta de estudo da Joana de Ângeles. Tá bom? Um grande abraço para todos e fiquem com Deus.